Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de nós. Amém? A palavra de Deus em Salmos, de número 51, diz assim, versos 5, 6 e 7. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Esse ano é o ano do renovo. E se a gente parar para pensar o renovo, né? O que é um renovo? É ser novo de novo. Nós precisamos parar para pensar na nossa vida, na nossa família, como estão as coisas. O que precisa ser tratado, o que precisa ser limpo, restaurado, perdoado. É um ano que, se nós quisermos viver um renovo, nós precisaremos ter atitudes. E aqui o salmista, ele fala, eu sou o pecador. E ele fala aqui, ó, tu, porém, desejas a verdade no íntimo, não tem mais como esconder do Senhor, porque Ele vê. Que você seja verdadeiro no seu íntimo e apresente a tua vida para o Senhor. Apresente a tua vida diante do Senhor. Como está a tua casa? Como está a tua família? Você se sente uma pessoa feliz, realizada? Tem coisas aí que você fala, Senhor, eu não quero mais viver assim. O salmista, ele fala, purifica-me, Senhor, limpa-me, me lava. Vamos então colocar nossa vida diante do Senhor em oração, crendo que Ele vê, mas Ele quer ouvir da tua boca. Se você consegue se ver, às vezes como Ele está te vendo, talvez Ele está só esperando você dizer, Senhor, me limpa. Ah, você viu que tem essa sujeirinha aí, filho? Sim, Ele limpa. Ele perdoa aquele que confessa. E quem não confessa não tem consciência, não está arrependido. Entende? Então vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Senhor, hoje já é o último dia de janeiro. E às vezes a gente ainda está esperando começar a fazer alguma coisa e um mês do ano já se foi. Senhor, que o Senhor nos desperte, Deus. Desperta o nosso espírito, Senhor. Pai, nós não podemos mais ficar como estamos, ó Deus, brincando, às vezes não te buscando como deveríamos, não dá mais. Senhor, olha para nós, Deus. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Limpa-nos, ó Deus, a nossa impureza. Limpa, Deus, o nosso coração, a nossa mente. O Senhor não nos quer andando ansiosos, preocupados. Já ouvimos dezenas, centenas de palavras dizendo, ó Pai, sobre não andarmos ansiosos, preocupados, e ainda assim, às vezes a ansiedade e a preocupação bate a porta. Senhor, nos perdoa, porque às vezes não confiamos inteiramente em Ti. Nos perdoa, Senhor. Às vezes abrimos a nossa boca, Senhor, para reclamar, para murmurar, para dizer quão difícil está a situação, mas não abrimos a boca para profetizar, para liberar a Tua palavra, que tem poder, que a palavra do Senhor não volta para ti vazia. Muda, Senhor, renova, Senhor, renova a mente, renova as palavras, renova o pensamento, Senhor.
Renova o sentimento do coração. Que talvez há pessoas aqui que fizeram seus pedidos de oração e querem tanto algo aqui dessa terra, Senhor. Que o maior desejo, Deus, seja estar contigo. Seja a tua vinda, seja a tua volta, Jesus. Seja estar contigo para sempre, Senhor. Entendendo que somos forasteiros, peregrinos. Nosso lar não é aqui, Senhor. Eu creio em Ti, Jesus. Eu creio em Ti, Espírito Santo. Eu creio em Ti, Deus Pai. Eu creio que essa igreja é Tua, te pertence. E eu peço a Ti, eu invoco a Tua presença aqui neste lugar. E peço, Senhor, fala aos nossos corações, ó Deus. Revela a Tua palavra nessa noite. Que não seja mais um conhecimento, Senhor. Mas que seja uma palavra que vai nos despertar a termos atitudes que vão trazer o renovo para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, em todas as áreas virá o renovo do Senhor. Eu creio, ó Deus, eu creio, Senhor. Em Teu nome nós oramos e pedimos. Amém, Jesus. Amém, querido? Que bom estarmos aqui, né, irmãos? É tão bom ter a liberdade de podermos estar na casa do Senhor livremente, de porta aberta, não é? É, irmãos. Só quem sofre perseguição em outros países queria tanto ter o que nós temos aqui, não é? Irmãos, para vocês entenderem a palavra que nós vamos falar hoje, para você entender a inspiração, como surgiu, eu pensando sobre renovo. Como a gente quer viver um renovo? E para isso a gente precisa de fé. Não precisa de fé? Precisa de fé para viver um renovo. E aí, muitas coisas na nossa vida, às vezes, querem matar a nossa fé. Estava vendo aquele episódio de Jairo, que ele vai pedir, né, um socorro ali para o Senhor. No caminho, né, alguém toca nele, aquela mulher com fluxo de sangue. E ela, se eu apenas tocar, eu serei curada. E ela toca com fé, e Jesus sente sair poder dele, e ele fala, quem que me tocou? E os discípulos, você está brincando, está uma multidão te apertando. Não, mas eu senti que de mim saiu virtude, ou seja, estou resumindo aqui, um toque de fé libera poder de Deus. Só estar junto, como outros estavam, ou até tocando, esbarraram em Jesus, não liberou poder. Um toque de fé liberou poder, está entendendo? Mas ela teve que passar pela multidão, ela teve que, sabe aquela fé? Coisas queriam, não, mas tem muita gente. Não, eu vou conseguir tocar, e tocou. E a filha de Jairo? Jesus está a caminho da casa de Jairo, no meio do caminho, o que acontece? Para de incomodar o mestre, tem uma notícia para te dar, tua filha já morreu. Jesus, sabendo que Jairo precisava de fé naquele momento para viver um milagre, Jesus cooperou com ele, tipo assim, ó, eu vou te ajudar, irmão, eu vou te dar uma palavra, não temas, crê somente. Ou seja, pessoas, ó, para de incomodar porque a situação já piorou, não tem mais jeito. Jesus, sabendo de princípios, não é? Que para o próprio Jairo viver um milagre, ele precisava de fé. Jesus libera a palavra para ele. Não temas. Não dê bola para isso que estão te falando aí. Creia somente. Ai, a fé. E aquele pai
que tinha aquele menino endemoniado. Você sabe a história, né? Que o pai fala, ele se bate quando vê, joga ele no fogo, na água. Se tu podes fazer, e às vezes a gente ora assim para o Senhor, né? Se o Senhor pode fazer, Jesus meio que repreende. Se eu posso? Você está perguntando se eu posso? Aí o que ele fala para aquele pai? Tudo é possível ao que crê. Jogou a bola para o pai, falou, eu posso, você que tem que crer. Está entendendo? Só que daí, o Senhor me fez pensar, como às vezes a gente tem essa fé. Às vezes no grupo de oração, orar sem cessar, envolve pedidos de oração o quê? Vamos lá, estatística, quem está no grupo orar sem cessar. Doença, não é? Dificilmente alguém vai falar lá. Eu peço oração para os irmãos, porque hoje eu briguei com meu esposo e estamos sem nos falar. Alguém coloca lá? Não coloca. Mas pede oração para quem está internado com Covid, quem está na UTI, quem vai passar por uma cirurgia. Está entendendo? Aí o Senhor, estou só explicando para vocês verem como que o Senhor me trouxe essa palavra. Falei, Senhor, verdade. Às vezes a gente tem a fé para conseguir um emprego. Eu creio que Deus vai abrir a porta. E a porta se abre. Mas quando se trata de problemas com pessoas, relacionamentos, temperamentos, caráter, nós temos a mesma fé? Às vezes não. Ai, aquele homem é tão difícil. Não, pastora, você não conhece ele. E aí, a palavra do Senhor diz algo, em Mateus 10, 8. Gente, eu coloquei aqui para a gente ir mais rápido, tá? Curai os enfermos. A oração lá do grupinho de oração aqui da igreja. Curai os enfermos. Eu peço a cura. Amém. E para os leprosos, que eu já vou explicar porque que eu vou falar sobre lepra de novo. Leprosos, quem lembra aqui, ministração, lepra de Miriam, Uzias, Naamã. Não era simplesmente uma cura. O Senhor Jesus disse, ó, curai os enfermos e limpai os leprosos. Só que o Senhor quer que a mesma fé que nós temos nele, que ele cura os enfermos, Deus quer que você tenha a mesma fé, a mesma intensidade, para dizer, Senhor, limpa esse leproso. Você já vai entender. A lepra de Miriam, vou só dar uma retomada para lembrar, já ministrei sobre isso no retiro que teve. Miriam e Arão, eles eram irmãos de Moisés. Eles começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Cuxita, se você vai procurar o significado, era que ele casou com uma mulher negra, morena, negra. Os irmãos começaram a criticar ele e de outro povo. E começaram assim, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Criticando um líder, criticando uma autoridade, criticando um ungido do Senhor. E fala que o Senhor ouviu isso. Estou resumindo, tá, gente? Aí o Senhor chama Arão, Miriam no templo, Moisés, na tenda da congregação, chama eles. Aí Deus fala, por que não temeram criticar meu servo Moisés? Antes o Senhor fala, né? Um bom testemunho de Moisés, fala, ó, tem gente que tem visão aí, mas com Moisés eu me revelo face a face. Com ele eu não falo por enigmas. Aí, por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava o quê?
leprosa. Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra. O que a lepra de Miriam quer nos transmitir nessa noite? Naquele sentido, que você tem fé que Deus cura. Nós precisamos ter fé também que Deus limpa. Que Deus limpa. Ele quer limpar, Ele quer nos fazer de novo, Ele quer transformar nosso caráter, nosso jeito. Miriam vem como uma simbologia nos transmitindo dessa lepra. Lembra? Curai os enfermos, limpai os leprosos. Será que nós somos esses leprosos que criticamos, que falamos contra? A lepra do julgamento, da condenação, do desrespeito com uma autoridade. Ou na sua casa, mulher com o seu marido. Está entendendo? Com o seu patrão. Quebrando princípios ali, instituídos por Deus. A lepra da desonra e a lepra do desprezo. Essa é a lepra de Miriam. Lembra de Uzias, que eu também ministrei no retiro? Sabe o que significa o nome Uzias? Deus é a minha força. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Estou bem resumindo, gente. Se você quer ver toda a história, leia o capítulo inteiro, 26. 2 Crônicas 26, 7. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios. E, gente, fala de uma prosperidade de Uzias. Sei quantos 1000 homens estavam ali, quantos armamentos e coisas de guerra tinha. Era muita prosperidade. Só que vai dizer depois no texto, mas havendo-se já fortificado. Tipo, ele se achou tão forte, Deus estava com ele em todo o tempo. Só que chegou um tempo que ele achou que ele era tão forte, que em vez de Deus é a minha força, começou, eu sou forte, eu sou forte. Entende? Não preciso tanto mais de Deus, porque agora eu sou forte, eu sou vencedor, Deus está comigo e eu sou forte. Fala aí, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Gente, aqui pulou os versículos. Ele entrou no templo para queimar incenso. Era uma função dos sacerdotes, não era função dele. Aí ele foi repreendido, ele se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar um incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, contra pessoas da casa do Senhor, a lepra lhe saiu na testa, à vista de todo mundo. Olha só que casos de lepra que aparecem assim e da parte do Senhor. A lepra aqui vem como se fosse externar, mostrar uma coisa que já estava no coração, tá entendendo? Às vezes a gente é assim. Uma raiva, uma coisa, uma palavra, ela exterioriza uma coisa que já está no teu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. E que triste, assim ficou leproso e o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada. Gente, a lepra, esses comportamentos nos separam às vezes das pessoas. E o que quer dizer a lepra de Uzias? É aquela autossuficiência, se achar forte. A lepra do coração exaltado, se achar o melhor. A lepra da indignação. Será que alguma coisa dessas está no nosso coração? E a lepra de Naamã? Quem lembra aqui? Naamã, um comandante do exército, rei da Síria, grande homem, diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Ele era um leproso diferente. Ele, fora da sua casa, ele tinha todo um ar de grande homem, um homem de conceito, um homem de guerra, um herói. Era uma lepra que só se mostrava na sua casa. Só na sua casa.
quando se tirava aquela armadura, aquele aparato, aquela roupa de guerreiro, se mostrava a lepra dele. E aí, nós já vimos, até no retiro, estou resumindo, porque a gente vai adentrar outra palavra. Lembra a menina que falou, olha, eu sei de um homem de Deus, se ele fosse até esse homem de Deus, ele seria curado. Aí se ouve falar de Eliseu. E Eliseu faz algo, não vai nem pessoalmente, você lembra do texto? Manda só um mensageiro. Manda só um mensageiro falar, aqui manda só um mensageiro, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada. Me lavar? Não, você não está entendendo, eu vim buscar uma cura. É isso às vezes que você quer, irmão, uma cura? E Deus quer trazer um entendimento nessa noite que você vai precisar um processo de limpar, de purificar. Mente e coração, caráter, jeito. Deus quer nos renovar nossa casa, nossa família. Lavar. Gente, ele ficou indignado. Olha o que ele falou. Pensava eu que ele, o profeta, sairia a ter comigo, pôs-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão no lugar da lepra e restauraria o leproso. É assim que ele imaginava que ele ia ser curado, por uma oração. Por uma oração. Mas a lepra do orgulho, a lepra do manter uma aparência para com os de fora, que os dentro de casa têm outra opinião a teu respeito, ela não é curada assim com uma oração. É um processo de limpar, de reconhecer, de passar por todo um processo. Ele ficou indignado. E ainda o Rio Jordão, que não era um dos melhores. E ele fala, não são porventura Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderiam lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Gente, ele virou as costas e estava indo embora. Então os servos chegaram nele, falaram, olha, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Quanto mais que apenas te disse, lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como carne de uma criança, e ele ficou limpo. O que a lepra de Naamã nos quer dizer nessa noite? É aquele orgulho, aquele conceito de grande, importante, influente, herói, mas para com os de fora. É a lepra aquela que se esconde, que se mostra dentro. Gente, não tem coisa. Eu acho que no retiro eu usei essa expressão. Aqui na igreja nunca vi um casal brigando e discutindo. Nunca. Acontece aonde? Em casa. Não é? É aquilo que acontece em casa. Que talvez é só você, marido, sabe o jeito que é tua esposa. Só você, esposa, sabe o jeito que é teu marido. E você espera que venha alguém e ore e haja transformação. E o Senhor quer dizer nessa noite, vamos passar pelo processo da limpeza, da purificação. Mas vai acontecer de haver um renovo, se tornou a carne dele como de uma criança. Eu quero, gente, passar por esse processo. Ser uma nova criatura no Senhor. Cheia do Espírito Santo, manifestando o fruto do Espírito. Amém, igreja? É o que Deus quer de nós. Ele não deixou o Espírito Santo dele tão precioso para você viver na carne, irmão. Com ira, com indignação, com briga.
Não é assim que Deus quer que você viva. Entenda nessa noite. Então a lepra, ó, que aparece só quando a vestimenta de guerreiro é tirada. A lepra que se mostra na intimidade do lar. É a lepra que a família vê. E os 7 mergulhos que ele deu. Irmãos, nós precisamos, como Naamã, reconhecer o que está contaminado em nós. Pastor, eu tenho pavio curto. Busque, fala, Senhor, me limpa. Eu quero ser manso e humilde. Não disse Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Reconheça. Ai, meu pecado é esse, pastor. Querido, esse é o ano do renovo. Esse é o ano de você nascer de novo. Esse é o ano de você nascer do Espírito. Vamos passar por esse processo, reconhecer a impureza, reconhecer que precisa ser limpo, precisa ser curado. Buscar ajuda, não foi o que ele fez? Buscou um homem de Deus. Só que você precisa também aceitar ajuda. Tem gente que procura a gente ouve a história e fala, irmão, a palavra de Deus diz assim, 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 assado. Não, eu não vou fazer isso. Não é assim, pastor, às vezes, pastora? Se humilhar, eu que vou ter que pedir perdão? Ha, 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 ha. Busque ajuda, mas aceite ajuda. Naamã estava já indo embora. Ele não achou bom o que o homem de Deus falou para ele. Ele achou que uma oração ia resolver. Agora ele tem que descer o Rio Jordão. E eu pesquisei sobre o Rio Jordão. Diz na internet, na Wikipédia, se alguém estiver me ouvindo depois no YouTube, alguma coisa corrigir. Na Wikipédia diz que é o rio mais baixo do mundo. Cerca de 390 a 400 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, quando o profeta manda ele descer, fala para descer bem descido, se humilhar. E quando o profeta fala para ele se lavar num rio, o profeta estava dizendo, irmão, você vai ter que tirar a tua armadura para poder mergulhar nesse rio. As pessoas vão ver a sua lepra, mas vai estar aí a sua cura. Não esconda mais nada do Senhor. Quando ele mergulhou, ele precisou tirar a roupa dele para mergulhar. Às vezes a gente precisa mostrar a nossa fragilidade. Ele precisou também entender que não ia acontecer do jeito que ele esperava. Ele tinha todo programado na cabeça, não é? Eu esperava que o homem ia vir assim, assim, assado. Não é do nosso jeito. E é necessário descer, se humilhar, o Rio Jordão, que é bem baixo, e livrar-se da indignação, ser convencido e obedecer. Não era um mergulho, não era 2, era 7 mergulhos. Mergulhar, tirar a armadura, mostrar a sua lepra, e ele foi renovado. Qual lepra está em nós? E qual lepra que está na sua casa? Você fala, pastor, eu sou muito santa, eu não tenho nenhum pecado. Minha fé é genuína, nunca me preocupo, nunca tenho ansiedade. Não é assim, né, queridos? O que o Senhor precisa nos limpar hoje, nessa noite? E agora sim, isso que eu falei era só a introdução, para você entender a palavra de agora. Por isso que foi resumido. Que eu creio que vocês já conheciam a história de Miriam, Uzias e Naamã. Olha o que diz aqui, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Guarda-te da praga da lepra e tem diligente cuidado de fazer segundo tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas. Como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Deuteronômio 24, 8 e 9. Guarda-te da
praga da lepra, e como se estivesse relacionado, ó, guarda-te da lepra e tem cuidado de, tipo assim, fazer tudo que os sacerdotes estão te ensinando. Obedeça, para guardar o seu coração da praga da lepra. Que lepra, pastora? Tudo que nós falamos, querido. Orgulho, soberba, você se achar forte, não buscar o Senhor, desonrar tua esposa, desonrar teu marido, murmurar, reclamar, falar contra, tudo isso é a lepra. O Senhor fala, guarda-te da lepra. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo estão te ensinando os sacerdotes. Porque, ó, se lembra do que o Senhor fez a Miriam. O que Deus fez a Miriam? Ela foi pega pela praga da lepra. Por quê? Falou contra o seu irmão, que era o líder ungido. Guarda o teu coração. Na tua casa, na tua família, como você trata a tua esposa, como você trata teu marido, como você trata seu filho. Como você trata as pessoas. Como você é. Teu temperamento, teu jeito. Deixa o Senhor tratar, te fazer um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. E lepra na casa. Essa o Senhor surpreendeu revelando essa palavra. Disse mais o Senhor a Moisés, está tudo em Levíticos 14, tá? Eu fui tirando os versículos para resumir. Disse mais, quem que disse a Moisés? O Senhor. A Moisés e Arão, quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da... o Senhor, foi o Senhor que fez a Miriam ter lepra? Só externou o que já estava no coração. Entenda que o Senhor não fazia a pessoa leprosa do nada. Sempre tinha primeiro aquilo no coração. Uzias, aquele coração que ele se achou forte, depois só externou o que já estava no coração. Veio para fora. Vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa vai fazer o quê? Fará saber ao sacerdote, dizendo, parece-me que há como que praga em minha casa. Quero que você pense, há uma praga na tua casa? Parece forte isso, né? Há coisas que precisam ser mudadas, há coisas que você diz, pastora, eu creio que não é assim o plano de Deus, o padrão de Deus. No meu relacionamento com o esposo, na família, para você identificar se há alguma coisa errada, você era para comunicar o sacerdote, um homem de Deus. O dono da casa ia fazer saber ao sacerdote, reconhecer que há alguma coisa errada, algo está desajustado ou desequilibrado. Quem quer viver um renovo, precisa primeiro saber o que está de errado. Senão, querido, você vai ficar igual como você está. Agora, se você reconhece, Senhor, eu quero viver algo novo no meu casamento, na minha vida. Pai, não está legal isso, não está de acordo com a tua palavra. Procure ajuda, querido. Reconheça que algo não está ajustado, não está equilibrado. Continuando Levítico 14. Ele, o sacerdote, ordenará que arranquem as pedras em que estiverem a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro e ao redor. E o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras. Tomar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa.
querido, você precisa reconhecer o que não está bem em você, na tua vida, e dizer: Senhor, eu reconheço. Peça ajuda a um sacerdote do Senhor, alguém de Deus, e você vai precisar arrancar essas pedras que estão contaminadas. Arrancar, e fala até de raspar por dentro e ao redor. Ou seja, até a intenção do coração e o comportamento. Nós precisamos ser pessoas que dão um testemunho, querido. Não podemos ser uma pessoa que dentro da igreja, fora te conhecem como outra pessoa. O Senhor quer nos renovar, renovar nossa casa, renovar os relacionamentos. Que a tua casa seja um lugar de oração. Você fala: pastora, lá em casa ninguém ora, ninguém lê a palavra. Como assim, irmão? Como assim? Você recebe gente na tua casa, você recebe gente para você ser bênção para aquelas pessoas, testemunhar a tua fé. Então, que o Senhor, Ele traga esse entendimento para nós, na nossa família. A praga, onde que está contaminado, pastor? Lá em casa todo mundo é estressado, tem gritaria, tem briga, tem desrespeito. Você fala: pastora, lá, se alguma notícia vier, a gente se abala. Você precisa ter sua fé renovada, sua esperança. Você é muito ansioso, ansiosa. Tem gente que toma remédio para ansiedade. Busque ao Senhor e fala: Senhor, me limpa dessa minha ansiedade. Tem crise de pânico. Busque do Senhor e creia que Ele pode te limpar. Tudo aquilo que gera em você essas crises. Se você na sua casa, você se vê às vezes chorando, você olha para a tua vida, você chora. Tem mulheres que choram, tristes, às vezes desprezadas. Busque ao Senhor que Ele limpe a tua vida, o teu marido, tua casa. E no lugar teria que ser colocado outras pedras, outra argamassa. Ou seja, você tem que colocar outra coisa limpa no lugar. Pedras ali fala de estruturas, querido. O Senhor quer renovar a tua estrutura. Nele você pode ser forte, enfrentar situações, querido. Que eu vejo aqui que às vezes há pessoas que têm medo do novo, medo de avançar. Estão muito satisfeitas com a vida do jeito que está. E sabendo que o Senhor tem muita coisa para você conquistar, mas você precisa ter coragem, ter fé. E se você se vê: ai, pastora, já veio um medo. Pede para o Senhor: limpa esse medo, Senhor. Tudo que me impede de ser um testemunho vivo do teu poder, da tua glória, o Senhor quer te levantar como uma influência, como uma pessoa próspera, que você vai ter até para abençoar os outros. Você precisa ter coragem, ter fé. Tem que remover essas pedras de medo, de incredulidade, falta de fé. O Senhor, Ele pode te levar além. E olha o que diz, tudo em Levítico 14. Se a praga tornar a brotar na casa, mesmo depois de retirada as pedras, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga se tiver estendido na casa, há nela lepra maligna. Está imunda. Ou seja, querido Senhor, e se isso acontecer, diz a palavra aqui, derribar-se-á, portanto, a casa, e as pedras e a sua madeira, como também todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Não podemos chegar a um ponto, querido, onde aquilo que era alguma coisa contaminada, vai tomando uma proporção tão grande, que quando vê a casa tem que ser derrubada. Que o teu casamento não seja derrubado. Que a tua família não seja derrubada. Cuide agora.
trate agora. É uma pedrinha que tem que ajustar, que está contaminada, que tem que tirar. Retira aquela, irmão, porque vai tomando conta. Não é assim, gente? Fala aqui, temos bastante casais aqui. O que leva um casal a se separar? Não é de uma hora para outra. É uma briga aqui, aí é briga toda semana. Aí não tem mais palavras assim, ai, doces. Não, é tudo amargo. É briga. Chega uma hora que não aguento mais ouvir você, acho que é melhor eu nem falar com você. Começa a se distanciar. Porque é isso que a lepra faz, distancia, não é? A pessoa leprosa, ela era separada. Em nome de Jesus, eu creio que você está entendendo essa palavra. O Senhor quer te despertar para você limpar o que tem de lepra em você. Limpa. E quando ele fala limpar, é até raspar para que não haja mais nenhum resquício. Busque isso no Senhor. Ser uma nova pessoa, ser uma esposa que o teu esposo vai te elogiar. Não é assim a mulher de Provérbios 31? Será louvada. Então a casa era derrubada. Estamos quase terminando, irmãos. Portanto, tornando o sacerdote a entrar e examinando se a praga na casa não se tiver estendido, ou seja, depois daquilo de remover, de botar uma pedra nova, tirar aquele reboco contaminado. Reboco fala de aparência, não fala? Não fala de uma estética? É, porque nós temos que dar bom testemunho, irmãos. Tem pessoa que está de olho na gente. A gente não é para entristecer os outros, a gente é para inspirar os outros, amém? Dizendo, nossa, como o Lipe trata a Ana como uma princesa. É assim, a gente é para inspirar. A gente vai na casa de alguém, a gente não quer ouvir conflitos, brigas. Isso entristece o coração do Senhor. Limpa, tira aquela pedra contaminada, conversa com a família, fala, aqui nessa casa tem muita reclamação. Você, homem de casa, fala, Deus é muito fiel que nessa casa só agora haja ações de graça. Amém? Ações de graça. A mulher que fica, ô marido, papapá, porque você não fez isso, porque... Vamos ser gratos pelo que temos e agradecer a Deus pelo que Ele ainda vai nos dar. Olha como muda o clima da casa. Abençoa tua esposa, abençoa teu esposo. Tira aquela pedra contaminada. Às vezes a gente vai contar alguma coisa para alguém, a pessoa não tem fé. A pessoa vai dizer para você, é muito difícil isso que você quer. Não, seja aquela pessoa, irmão, eu vou orar para Deus te capacitar. E se for da vontade dele, você vai entrar nessa porta e ele vai te usar lá dentro. Irmãos, vamos fazer nossa casa um lugar de bênção. A nossa família um lugar de fé. Tira as coisas contaminadas. Tira a ingratidão, murmuração, incredulidade. Tira. Isso só vai se alastrando. Agora, porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando se a praga na casa não se tiver estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada. Resumindo, não tenha uma recaída. O sacerdote ia examinar a casa ficava 7 dias fechada. Se visse que não tinha uma recaída, agora vocês estão limpos. Como se um pastor fosse visitar vocês depois de 7 dias. Vamos ver como é que vocês se comportaram. Eu quero um renovo. Quero um renovo na minha vida. Eu quero fluir em Deus. Eu quero agradar a Deus. Eu quero ser um bom testemunho. Eu quero ser uma influência boa para as pessoas que estão ao meu redor. Então que o Senhor trate conosco. E olha só, para purificar a casa, havia digamos, um ritual, com sangue, com sacrifício, com águas correntes, molhar no sangue. Eu quero dizer para você, irmão, que o sangue de Jesus já foi vertido naquela cruz. E que as correntes, as águas do Espírito já estão jorrando
do trono de Deus há muito tempo, basta buscar, basta se colocar e dizer: Senhor, eu quero ser limpo, quero ser limpo, quero ser limpo do meu medo, Senhor, quero ser limpa da minha ansiedade, da murmuração, da ingratidão. E a casa também era aspergida 7 vezes. A gente vê isso e relaciona isso com os 7 mergulhos de Naamã, né? Era sempre 7 dias, 7 vezes, tudo 7. Fala na palavra nesse capítulo inteiro. Assim purificará aquela casa com o sangue. Ali era de ave, de outros sacrifícios, mas nós sabemos que o Antigo Testamento era uma sombra, não é? Das coisas que iriam acontecer. E hoje eu creio que o sangue de Jesus pode limpar, purificar a tua vida, a tua casa, tua família. Amém, queridos? E aqui ele fala, ó, esta é a lei de toda sorte de praga de lepra, de tinha da lepra das vestes e das casas, assim o Senhor fala, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. E isso também fala ao nosso coração, irmãos, porque às vezes nós vivemos de um jeito tão acostumados que nós não temos mais a consciência se algo é limpo ou imundo. Está me entendendo? É tão rotineiro, palavras de xingamento, é tão rotineiro que você não consegue mais dizer, nossa, como isso aqui está sujo. E aqui o Senhor fala, ó, esta é a lei para saber se uma coisa é limpa ou imunda. Então que o Senhor traga esse entendimento durante a semana. Você vai falando, Senhor, eu quero viver no nível que o Senhor tem para mim, de bênção, que seja alegre a tua casa, feliz o teu casamento. Porque aqui diz ó, em 1 João 1, 6 ao 9, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, eu tenho comunhão com Deus, mas você anda em trevas, querido, tuas atitudes são coisas de treva, escuridão. O Senhor fala que ó, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, na casa, na família. Comunhão, paz, comunhão, harmonia, concordância. Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, pastor, essa palavra não é para mim. Ah, é? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E João 15 diz, vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. E o último texto, abre em João, para encerrar. Evangelho de João, capítulo 5. Deixa eu ver. Deixa eu só ver o versículo aqui, irmãos. Não sei se eu me enganei, Rodrigo, versículo. É um que Jesus fala assim, vai um leproso até ele, para mim era João 5. E ele fala, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo? E o Senhor fala, quero. E ele toca e ele se torna limpo. Na minha cabeça, gente, eu tinha guardado João 5. Mas amém, é esse o texto que ele fala. Um leproso vai até ele. Se tu queres, ele não fala se tu pode, se tu queres, pode me tornar limpo. E o Senhor fala para ele, quero, fica limpo. O Senhor quer. Você pode se colocar de pé por um instante? Lucas 5. Oh, irmãos, me perdoa. Não é?
Lucas 12. Num povoado, num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar e deixar limpo. Jesus, estendendo a mão, e o tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Feche os seus olhos. O Senhor trouxe para nós essa palavra porque Ele nos ama. Ele quer nos abençoar. Ele quer abençoar a nossa casa, a nossa família. Ele quer fazer do teu lar, da tua casa, um pedacinho do céu, um lugar de revelação dEle, dos propósitos dEle. Então pede para o Senhor limpar o teu coração. Talvez limpar o coração do teu esposo. Talvez você, mulher, foi ferida com palavras. Você fala: Senhor, faz uma obra, limpa. A mesma fé que você tem quando você pede aquele pedido de oração para que haja uma cura física no corpo de alguém, de uma doença. Essa mesma fé, coloca agora o teu coração no Senhor e fala: Senhor, eu creio que o Senhor tem todo o poder para limpar das nossas lepras, limpar do nosso orgulho, da nossa soberba, limpar da nossa autossuficiência, Senhor. Limpa, Deus, os nossos corações, limpa as casas que estão contaminadas, Senhor, e já nem sabe hoje se está limpo ou imundo. Abra os olhos para que se veja a sujeira, a imundícia, Senhor. E creiamos que podemos limpar nossa casa, limpar nossas vidas pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Assim como Naamã, ele precisou reconhecer. Senhor, nós reconhecemos que temos áreas na nossa vida que precisam ser limpas, Senhor. Só Tu nos sondas e nos conheces, ó Deus. Tu sabes cada pensamento que se passou aqui, Senhor. Tu sabes, ó Deus, se fomos como Miriam, falamos contra, pensamos contra, criticamos. O Senhor sabe de todas as coisas. Limpa. Queremos ser pessoas limpas, purificadas, Senhor. E se precisar, Deus, como Naamã, descer no Rio Jordão, que é o mais baixo, para nos tornar limpos como Ele foi, como uma pele de bebê, de criança. Nós queremos viver esse renovo, Deus, na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus. No último tempo, a fé de muitos foi provada, mas a memória que me dá esperança se resume numa palavra: gratidão. Assim diz o Senhor: eis que farei vir o meu servo, o renovo.